Olá, ouvinte, nós vamos continuar com as nossas mensagens aqui para falar hoje a respeito de um assunto muito sério, sobre qual será o destino da humanidade. Qual será o destino da humanidade? É o que nós vamos falar hoje. Nós queremos ver o que a Bíblia diz a respeito do destino da humanidade. Há três tipos de classe de pessoas que nós devemos escolher, está entre o destino de uma delas. Veja bem, a primeira classe de pessoas que nós encontramos na Bíblia, que está realmente desgraçada, é essa classe que nós vamos ler aqui no livro de Isaías, capítulo 26 de Isaías, versículo 13 em diante. Veja bem, esta é uma classe da humanidade que terá um destino trágico, que não seja eu e nem você no meio dessa classe. Veja o que está escrito no capítulo 26 de Isaías, versículo 13, declara o seguinte: ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruíste e apagaste toda a sua memória. Há um tipo, aliás, são muitas pessoas que estão nessa situação. Morrendo, não ressuscitarão. Vão dormir um sono perpétuo na morte. Vamos ler um outro texto que vai ainda mais provar sobre isso, que está em Jeremias, capítulo 51 do livro de Jeremias. Capítulo 51 de Jeremias, versículo 57. Olha o que diz aqui. Jeremias, capítulo 51 de Jeremias, versículo 57, declara: e embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo e não acordarão, diz o rei cujo nome é Senhor dos Exércitos. Aqui está falando a respeito dos elementos governantes, que apenas procura dominar as grandes massas de pessoas e nunca preocuparam em adquirir conhecimento da palavra de Deus. E aqui, pelo menos, está referindo a Babilônia, com o seu rei, os seus juízes, seus magistrados, os seus comandantes militares e todo o seu poderio militar, conforme hoje os governantes aproveitam apenas dos seus poderios, suas armas, de guerra, as suas posições e não se preocupam com mais nada. Esse tipo de pessoa, diz a Bíblia, vão dormir um sono perpétuo na morte e não vão acordar nunca mais. Esse é o destino de um grande número de pessoas deste planeta.
os habitantes do mundo antediluviano. Nós sabemos muito bem que Deus já os castigou com a destruição e eles não vão voltar a viver nunca mais. A Bíblia declara para aqueles que, quando os seus discípulos fossem pregar nas casas deles e eles os maltratassem, declara que haveria menos rigor para os de Sodoma do que para aquela casa. Por quê? Porque os sodomitas não vão ser ressuscitados para ser castigados, mas aqueles que ouvem a verdade divina e recusam, essas pessoas é que serão ressuscitadas para serem castigadas. Isso está declarando aqui no livro de Lucas, capítulo 12 de Lucas, versículo 46 em diante, mostra claramente que só aqueles que souberam a vontade do seu Senhor e não aprontaram é que serão ressuscitados para serem castigados com a segunda morte. Claro, eles vão ser castigados, claro, a Bíblia declara que vai haver castigo durante o tempo. Mesmo que a chamada testemunha ou outros religiosos aí tradicionais dizem que não, a Bíblia declara que sim. Não é um inferno de fogo, nem nada disso, mas a Bíblia declara que o lago, a fornalha ardente, é onde vai haver pranto e ranger de dente para aqueles que são transgressores da lei divina. Está lá no capítulo 13, versículo 41 de Mateus. Portanto, aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 46 em diante, Jesus deixou isto bem claro aqui, dizendo, na volta de Cristo, olha o que vai haver. Em verdade, versículo 46, virá o Senhor daquele servo no dia e na hora, no dia que não espera e numa hora que não sabe separar-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Agora veja, o servo, isso é, na vida de Cristo, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado, aí olha, com muitos açoites. Esses religiosos ignorantes aí que estão implantando tradições que ouviram de outros, como um papagaio que só fala que os outros falam, que o outro fala, é que não vê isso aqui, que vai haver castigo na vida de Cristo. Aquele servo, olha, versículo 48, mas o servo que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoite ou de castigo, né? Com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito mais lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Portanto, aquelas pessoas que morreram, que são milhões de pessoas que morreram preocupadas apenas com as coisas materiais, somente com as suas posições, com seus exércitos, seus empreendimentos, suas indústrias, seus comércios, mais nada. Nunca adquiriram conhecimento da palavra de Deus. Eles não têm nenhuma mente, nenhuma consciência que lhes acuse de coisa nenhuma, porque eles não foram nunca servos de Deus. Essas pessoas que vão ser castigadas, que está referindo aqui, é o servo de Deus, aqui sobre a vontade do seu Senhor e não aprontou. Aqueles que adquiriram o conhecimento da Bíblia, se a nossa consciência nos condenar, Deus também condena. Mas aquelas pessoas que nunca vão ressuscitar para nada, porque elas não merecem nem castigo e nem a vida eterna, porque não tinham uma mente que lhes acusava de nada. Só 2 tipos de pessoas vão ressuscitar, só 2 tipos de pessoas. Uns que vão ressuscitar para serem castigados, e outros ressuscitarão para ganhar a vida eterna, conforme está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2.
Muitos, declarará, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Quer dizer, simbolicamente, todas as pessoas que morrem estão como se estivessem dormindo no pó da terra. Mas muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos, não é todos não, mas muitos. Só o fato de falar muitos, não é todos. Uns ressuscitam para ganhar a vida eterna, e outros ressuscitam para castigo e vergonha eterna, como declara o texto lá. Mas os ímpios que serão castigados, que Jesus vai castigar na sua vinda, esses ímpios aqui que está referindo não são os criminosos lá, os maconheiros, os traficantes, os criminosos, malfazejos lá do mundo, apenas não são essas pessoas. A menos que alguma dessas pessoas já tenha sido um servo de Deus. Esses ímpios que vão ser castigados, os ímpios que está reservado para eles o castigo ou a destruição eterna que está na Bíblia, não é a segunda morte que a Bíblia fala, não é essas pessoas que nem ressuscitaram vão. É aqueles que souberam a vontade do seu Senhor e não praticaram. Souberam a vontade de Deus e não colocaram em prática. Esses serão ressuscitados para serem castigados. Está aí, ó. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não aprontou, e não fez conforme a sua vontade, e fez coisas dignas de castigo, vai ser castigado com muito castigo. E lá no capítulo 13, versículo 41 do livro de Mateus, declara claramente que Cristo vai vir com os seus anjos para eliminar da terra todos aqueles que fazem o que é contra a lei e vão lançá-los na fornalha ardente. Ali é que vai haver choro e o ranger dos seus dentes. É claro que se vai haver choro e ranger de dentes, vai haver castigo. É claro que a fornalha ardente não é o lago de fogo. O lago de fogo é simbólico, está lá em Apocalipse. Mas aqui no capítulo 13 de Mateus, veja bem, vamos ler lá, no capítulo 13 de Mateus, versículo 41, está claramente aqui, ó, Cristo falando, veja, no versículo 41 e o versículo 42, que Cristo declara, mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Uma outra tradução fala, os que cometem, que praticam o que é contra a lei. Iniquidade é prática que é contra a lei de Deus. Transgressão da lei divina é que é iniquidade. E mandará o Filho do Homem, os seus anjos escolherão do seu reino tudo que causa escândalos, e os que cometem iniquidade lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger dos seus dentes. Então note que o destino da humanidade, um grande número da humanidade vai dormir um sono perpétuo na morte, não vão acordar nunca mais. E outra, a segunda classe da humanidade, ressuscita, souber a vontade do seu Senhor e não praticou, por isso vão ressuscitar para serem castigados. Agora vem a terceira parte da humanidade, um pequeno número da humanidade. A terceira parte da humanidade, que é um pequeno número, são aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. São aquelas pessoas que, de acordo com o texto aqui de Colossenses, são aqueles que vão ser arrebatados, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15. Veja bem, aqueles que vão ser arrebatados no abrir e fechar de olhos, aqueles que permanecem na obediência da palavra de Deus. Aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição,
conforme está aqui em Apocalipse capítulo 20. Então veja bem, aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição são os mais privilegiados, ou aqueles que serão arrebatados. São esses que serão os mais privilegiados e que terão um futuro melhor, um bom destino. São esses. O resto da humanidade vão perecer diante desse Deus Todo-Poderoso e Eterno. Portanto, aqui no capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse declara: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, aqueles que forem arrebatados, não há nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, somente esta terceira classe de pessoas é que terão um futuro brilhante dependendo da perseverança. E nós precisamos escolher de qual lado nós devemos estar. Entre qual classe nós devemos estar. Portanto, a grande massa da humanidade vão perecer. Somente um pequeno número da humanidade, uma pequena parte, vão alcançar um futuro brilhante, porque aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição são bem-aventurados, ou aqueles que forem arrebatados na vinda de Cristo. Mas aqueles que permanecem transgredindo a palavra de Deus conscienciosamente vão ser ressuscitados para ser castigados e depois desaparecem, morrem na segunda morte. Mas a grande massa da humanidade, muitos, vão dormir um sono perpétuo e nunca vão acordar, para nunca mais. Muito obrigado. Numa próxima nós vamos continuar falando sobre assuntos bem graves como esse. Obrigado.